Hoje, 31 de outubro, conhecido como o Dia das Bruxas. Talvez vocês estivessem esperando que eu falasse sobre o Dia das Bruxas, mas a explicação do Dia das Bruxas, de como ele veio a este mundo, de como ele surgiu, tem um vídeo já aqui no canal que eu falo sobre isso. Eu vou deixar inclusive o link aqui para quem quiser assistir, que não tem assistido, ou reassistir de novo, assistam. Bom, hoje o assunto vai um pouco mais embaixo, vai apertar e cutucar aquela ferida que vocês não querem ouvir ou que muitas pessoas talvez não queiram ouvir. Hoje eu não tô aqui para falar sobre uma data pagã, sobre o Halloween, sobre o Dia das Bruxas, mas eu tô aqui para fazer um alerta, um desabafo e falar sobre muitas coisas que nós, por sermos mulheres, somos tolhidas e que até hoje, em meados do século XXI, são deixadas como coisinhas bobas e que são coisas que a gente que faz frescura. Bora lá. Estou com o cabelo / peruca em homenagem a Britney Spears, que essa semana lançou seu temido livro de uma autobiografia no qual ela conta vários podres. Então vamos começar um pouquinho falando sobre a Britney, então. Britney, vocês sabem que foi uma mulher mais do que utilizada e reutilizada pela mídia, pela família, pelo machismo, né? A gente sabe dos movimentos Free Britney, que ela teve uma tutela aí da família, do pai, por 13 anos, onde ela não podia responder nada por ela. Ela não podia pôr um DIU, ela não podia ver os filhos sem supervisão, porque ela foi taxada do quê? De louca. E depois você lendo e sabendo e juntando os quebra-cabeças da vida, você entende o quanto que essa mulher foi martirizada, inclusive pela sociedade. Quando eu falo sociedade, eu falo de homens e mulheres. Então a gente vê o quanto essa questão do machismo ainda está tão enraizada, né? Dela ter a sua liberdade tolhida, no caso do pai, né? E o chapeuzinho de bruxa é só para fazer a graça pelo dia de hoje mesmo, tá? Isso é muito triste, né? E a própria questão que ela falou do Justin, né? Que obrigou ela a interromper uma gravidez. Aí vocês falam, mas não interrompeu porque quis. Uma mulher de 19 anos sofrendo ataques da mídia, né? Não podendo sair sozinha, não podendo nada, é muito fácil de você ter a sua mente, a sua cabeça feita, assim, sabe? Enfim, então isso aqui fica uma homenagem a Britney, que é uma mulher guerreira, e dentre todas as outras e tantas outras situações que eu vou falar. Bom, a questão não é sobre a data do Dia das Bruxas, né? Se você for nos tempos remotos falar sobre as tais temidas bruxas, o que eram as bruxas? Fazendo um paralelo, as bruxas eram mulheres que tinham conhecimento, que tinham sabedoria, né? E o que acontece? Como tudo, até inclusive nos tempos de hoje, mulher que sabe demais, mulher que tem conhecimento demais incomoda, né? Então a gente teve o tempo das trevas, da Inquisição, das caças às bruxas. Por quê? Era o simples fato de não é porque as mulheres tinham pacto com isso, com aquilo. Isso foi o que foi jogado, né? O que essas mulheres tinham, na verdade, era conhecimento. E mulheres com conhecimento rebatem, discutem, hablam, né? Como eu estou fazendo aqui com vocês, falam, né? E tem conhecimento, tem discernimento, inteligência para discutir ou não uma situação. E isso começou a incomodar a sociedade machista da época, inclusive a sociedade da igreja, que era composta por homens. Então, por que eles iam competir com mulheres? Era mais fácil silenciá-las e colocá-las e demonizá-las do que rebater, né? Ou do que dividir direitos e obrigações. Enfim, bom, nos tempos atuais, né? Nos tempos atuais, as mulheres ainda continuam sendo demonizadas, né? Porque hoje você chegar para uma mulher e falar, você é uma bruxa, ou você tá querendo ofendê-la como fazer parte de um culto ao capeta, demônio, sei lá, como que vocês queiram chamar, que eu não acredito em quem. Quando você fala bruxa, você está querendo colocar uma característica de uma mulher que é feia, de uma mulher que não se cuida, de uma mulher que, enfim, que é desprezível, vamos dizer assim.
Mas assim, o que mais me incomoda, e o que eu vim aqui falar, talvez eu faça um vídeo até rápido, porque se eu ficar falando muito vai demorar demais, mas a ideia, né, de fazer um vídeo como esse hoje, no Halloween ou no Dia das Bruxas, é para alertar sobre o machismo. E quando a gente fala de machismo, e eu vou falar sobre talvez machismo enrustido e um pouco de feminismo, eu quero deixar bem claro aqui que o feminismo não é um movimento anti-homens, né? Não é um movimento que quer acabar com os homens. Na verdade, o feminismo original, que infelizmente foi distorcido muito nos dias atuais, e por isso que eu posso até dizer que em alguns momentos ele tenha perdido um pouco da credibilidade pela essa distorção que infelizmente teve, que feminismo só luta contra a interrupção de gravidez. Feminismo são as mulheres que saem com as tetas de fora. Feminismo são as mulheres que não raspam o sovaco. Feminismo, então, colocou-se assim como uma coisa assim pré-definida, como se fosse uma coisa fútil, e não é, né? Bom, o feminismo luta por direitos iguais desde quando as mulheres não tinham voz. O direito de voto, se vocês forem ver aqui no Instagram, vocês vão ver que mulher vota há muito pouco tempo aqui no Brasil. Inclusive, a primeira mulher que votou escreveu uma carta para os deputados para que esse direito expandisse a outras mulheres, porque ela fazia parte de uma elite, ela teve o direito de votar, mas não era aberto a todas as mulheres. Outra coisa que é ridícula de você falar, a questão sobre a virgindade, né? Mulher que tem uma vida sexual ativa é vista como biscate, como puta, como um monte de coisas, mas homem é sempre visto como garanhão. E o pior é que mulher é vista assim por outras mulheres também, né? E lembrando que até 1988, ou seja, em 1988 eu tinha 3 anos, você não casar virgem era visto como um crime, tá? Então, se o cara fosse lá, casasse com você, você não fosse virgem, mesmo que ele tivesse tirado sua virgindade anteriormente, você podia ser devolvida para a família ou responder até criminalmente, porque estava na lei que não casar virgem era crime. Crime. Na Constituição como crime. Graças a Deus isso já foi abolido da nossa Constituição, mas o engraçado que a gente tem, que na época inclusive dos nossos avós, e vou falar até dos nossos tios, que são até mais recentes, o homem chegando na puberdade era levado para as casas de prostituição para virar homem. Engraçado, né? Enfim, é tanta coisa que é revoltante, mas o que mais tem me revoltado são as mulheres que ainda colocam esses pequenos detalhes machistas na vida e tratam como se fosse uma coisa comum. Por exemplo, quantas vezes eu escutei amigas minhas que chegaram do trabalho e tinham que fazer todo o serviço doméstico porque o marido não podia fazer, né? Porque afinal de contas quem faz tudo é a mulher mesmo. Escutei isso de amigas minhas falando com essas palavras. Afinal de contas quem faz tudo é a mulher mesmo, né? Inclusive, amigas minhas que em certos momentos da vida estavam empregados e os maridos perderam os empregos, ou seja, eles estavam em casa, não adiantavam nenhum serviço doméstico, não faziam comida, a mulher ainda tinha que chegar em casa, fazer comida, dar conta de tudo. E ainda levar o pratinho pro bonitão comer no sofá, né? Além de ser esposa e não ter as tarefas divididas, porque não é uma questão de ajuda às tarefas domésticas, é uma questão de obrigação. Você mora numa casa, divide a casa com uma pessoa, é sua obrigação manter a casa limpa, tanto quanto a outra pessoa, independente de você ser homem ou mulher. Aí vem os gurus, e isso que me irrita, gurus mulheres, falando que se o homem lavar uma louça, ele vai ter uma energia feminina desperta e você vai ter um homem com energia feminina em casa porque lavou uma louça. Faça-me o favor, né? E daí quantas vezes a gente escuta assim, eu tô cansada, eu tenho um monte de coisa pra fazer doméstica, mas o seu marido não te ajuda? Fala, ele não me ajuda, ou ele me ajuda, sei lá, mas coitado, ele tá cansado, mas ninguém vê se você tá cansada, se você deixa estar aí. Eu não tô falando de mim, tá? Eu tô falando de forma geral, porque graças a Deus eu tenho um companheiro que enxerga as tarefas como obrigação dos dois e não só por ser homem ou mulher, enfim, graças a Deus. Mas são pequenas coisas do dia a dia que são colocadas como
como machismo. Por exemplo, outro dia eu tava vendo uma pessoa falando na internet, se gabando disso, daquilo, que eu falo, sou contra as feministas. Engraçado, você é contra a feminista, mas tá na internet falando de cara livre, liberta com suas palavras e do jeito que você quiser. Engraçado que se não houvesse o movimento feminista de dar voz e liberdade às mulheres, você jamais poderia estar aqui com a sua cara lavada falando o que você quiser, porque você não teria esse direito, porque você seria propriedade do seu marido ou do seu pai ou do seu irmão, porque mulher era propriedade. Há anos atrás era propriedade, era vista como propriedade. Há anos atrás, talvez na Europa, eu não sei aqui no Brasil, não vou falar pelo Brasil, mas vou falar pela Europa que eu sei, numa família com homens e mulheres, as mulheres não tinham direito à herança. A herança ia pro homem mais próximo, ou seja, se você fosse de uma penca de filhas mulheres, como eu e minha irmã, por exemplo, somos só eu e minha irmã, não temos nenhum irmão homem. A herança, no caso do seu pai, de falecimento, iria pro homem mais próximo, ou seja, pro primo, pro tio, pro caramba 4, quase que fala palavrão. Caramba 4, mas não iria para você pelo simples fato de você ser mulher. Agora, se você fosse casada, a sua herança seria automaticamente direcionada ao seu esposo e não a você, né? Então, são essas pequenas coisas que irritam, né? Outra coisa que irrita muito nos dias de hoje, parece que se você não for mãe, você não é mulher, você não é digna, você não é nada. Eu já estou chegando à minha faixa dos meus quase 40 anos, tenho 38 anos, e essa pergunta que eu mais escuto, você não vai ter filhos, você não quer ter filhos, blá, 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 essas perguntas de praxe. E quando eu digo que não, as pessoas olham, é como se eu não fosse validada, como se eu não tivesse validação em ser mulher, porque eu não sou mãe. Então, se eu não sou mãe, eu não sou mais nada, porque assim, e provavelmente eu não terei filhos biológicos, então eu não sou mais nada aqui. Então eu perdi todos os meus direitos, ou seja, eu não sirvo mais para a sociedade porque eu não sou mãe, né? Outra coisa que me irrita, isso me irrita, eu rebato, né? Inclusive, já vai muito criticada por rebater isso. Nos 2 últimos contratos de casas que eu e o Rafael alugamos, eu sempre tratei, porque assim, eu sempre tive mais afinidade, não porque o Rafael não quis, tá? Que isso fique bem claro. Porque eu sempre tomei a frente disso, de alugar casa, de fazer a negociação, porque eu gosto de ler o contrato, eu gosto de ler as entrelinhas, para ter certeza que tá tudo certo. Não que, deixando bem claro, não que o Rafael não seria capaz disso, mas ele sabe que eu gosto, então, tipo assim, nunca teve essa discussão. Mas eu que tratava tudo, eu que fazia o primeiro depósito, né, eu que fazia a negociação, e aí o que acontece no contrato vem sempre assim, primeiro locatário, Rafael Brito, segundo locatário, Aline Viola. Engraçado que fui eu que tratei, por que eu não posso ser a primeira locatária? Aí eu escuto, mas é porque é de praxe colocar o nome do homem sempre, mas por que se fui eu que tratei, né? Outras questões quando eu tinha carro, e assim, eu falei eu tinha carro, mas o carro assim, era meu e do Rafa e tal, mas assim, tava no meu nome, o primeiro carro que eu tive, meu pai que deu e tal. Tava no meu nome e as pessoas chegavam pro Rafael, porque era um carro super bem conservado, e perguntavam, você não quer vender seu carro? Como que você quer pelo seu carro? Né? O certo não seria nem perguntar pro Rafa e nem pra mim, como somos um casal e temos um carro e o carro é dos dois, o certo seria perguntar pros dois, e aí, vocês não estão a fim de vender o carro de vocês? Não, a pergunta era sempre direcionada pro Rafa, né? Então isso é uma coisa irritante. E tem várias coisinhas nas entrelinhas, né, que fazem. Então, se você discute muito, você não pode falar, você é louca, né? Ou se você fala muito, seu marido é taxado. Quantas vezes a gente escuta, né, de mulheres faladas assim, porque eu sou um pouco mais enérgica, e o meu marido escuta a piadinha dos amigos de que assim, quem manda na casa é a tua mulher, né? Você é capacho de mulher, você não é macho o suficiente, né? E até esse machismo, né, invertido dos próprios homens, assim, que não se sentem, assim, à vontade de ser gentis ou de ter os mínimos status, né, que se tem que ter com uma mulher, e não só com uma mulher, como uma sociedade como um todo, né, de se for um pouco mais educado, ou se não tiver umas opiniões mais conservadoras, serem vistos como frouxos, né? Então eles acabam assim, até tem opinião, mas não expõe, ou até vai pela panelinha para falar uma coisa ou outra machista, mas não expõe, por quê? Porque senão vai ser visto como frouxo, como isso, como aquilo, né? E outra coisa assim, né, e eu vou compartilhar assim comigo, o último episódio que eu tive de machismo, e pasmem, eu recebi esse episódio machista de uma outra mulher.
no meu último emprego. Eu estava numa reunião e aconteceu lá uma coisa que deu uma atrapalhadinha lá e eu percebi que eu atrapalhei. O que eu fiz? Eu pedi desculpas. Desculpas por isso, tá. Até então, tudo ok. Depois eu vim receber o toque dessa colega dizendo assim: não se desculpe, não peça desculpas, porque você vai ser vista como fraca, isso aqui. Na hora eu, tá bom, né? Porque assim, eu fui pegar tão assim, desprevenida, e depois eu fiquei pensando, mas engraçado. Eu me desculpei porque realmente eu estava errada, porque eu dei uma atrapalhada lá no momento. Na verdade, eu dei uma atrapalhada porque esqueci o microfone aberto e a minha cachorra começou a latir. Então eu pedi desculpas, né? Falei desculpas e mutei o microfone. E aí, assim, você não pode pedir desculpa porque você é mulher. No mundo de homens, se você pedir desculpa, você está se rebaixando. E eu discordo. No mundo, assim, que você está se desculpando, não é porque você está se rebaixando ao mundo machista, você está se desculpando porque você é uma pessoa educada e percebeu que incomodou, entende? Então quer dizer que sim, que você tem que ser meio machona, assim, o que eu falo machona no sentido assim, eu não posso pedir desculpa, porque senão eu vou ser vista como uma pobre coitada, eu não vou ter credibilidade. Então, peraí, então quer dizer que homem também não pode pedir desculpa se tiver errado? Então, se você tiver que se equiparar a isso, então quer dizer que homem também, se estivesse errado, eu não te pediria desculpas, né? E quantas vezes eu rebati isso, né, no meu essa questão, porque isso foi uma das coisas, mas em outras coisas mais pequenas eu percebi essa questão do machismo vindo tanto de homens enquanto de outras mulheres, né? Então, essa questão que eu venho alertar aqui. Então, não é sobre uma data pagã, né? O que fala assim, é bruxa, enfim. Esquece a parte da religião, esquece a parte... Eu entendo que tem a parte das pessoas e respeito totalmente isso. Mas o que eu tô querendo dizer, assim, com isso tudo, espero que não tenha ficado confuso, porque gera uma certa revolta, assim, dentro disso, né? Você está no mundo e tem essas pequenas coisinhas que não são vistas como machismo, mas são sinais, sim, de machismo dentro da nossa sociedade, dentro da nossa família. Quantas vezes aí, mulheres, vocês não escutaram de alguém da sua própria família, fecha essas pernas, sabe? Porque você tá num momento de descontração. Ou, essa roupa é muito curta, isso aí você tá vulgar. Sabe? Então, a questão é um alerta e não é sobre falar, bruxa, não sei o quê. Bruxa tem o significado de mulher sábia, de mulher que era detentora de conhecimento. E o que mais tem me deixado assustada é essa questão desses gurus, ou essa questão de, mulheres têm que ser femininas, homens têm que ser masculinos. É que, assim, com isso é uma porta, né, pra gente voltar a essa época das trevas, nessa época de Inquisição, não talvez na Inquisição como ela foi, com mais de 50 mil mulheres silenciadas, queimadas, enforcadas, afogadas porque eram criminalizadas, e muitas vezes elas não tinham crime nenhum, eram detentoras de algum conhecimento, muitas vezes nem eram detentoras de conhecimento nenhum, mas por conta até de acusações de outras mulheres, elas eram penalizadas, ou seja, você tinha que andar certinho nessa questão da virtude, não poder derrapar, porque senão você tava lascada. E hoje em dia parece que não tem sido muito diferente, né, os tempos atuais. Se for ver nessas mínimas coisas, né, tipo, o homem tá cansado, mulher é que faz isso, mulher tem que ser mãe, senão parece que... Pra que você vive se você não é mãe, não é mesmo, né? Não tem nenhum problema do nome do seu marido estar na frente do seu no contrato, mesmo sendo você que tenha feito todo o esforço. Não tem nenhum problema em perguntarem para o seu marido isso, aquilo, né? Eu também recentemente numa vez numa roda, essa conversa, inclusive essa pessoa que queria comprar muito meu carro, numa discussão que a gente estava assim conversando eu estava falando sobre acelerar na estrada, e ele falou assim, você não... mas você é mulher, você não entende disso. Quase que eu mandei a pessoa tomar no meio daquele lugar. Só não mandei porque eu não estava na minha casa. Estava na casa de pessoas que eu respeito muito. E aquelas pessoas que eu respeito muito gostavam daquela pessoa. Por isso que eu não mandei para aquele lugar. Que senão eu já tinha mandado com gosto. E eu tenho muita vontade de encontrar ainda essa pessoa para mandar para esse lugar. Enfim, são essas pequenas coisinhas, né? Até, inclusive, há poucos dias agora, a gente teve o caso da a cantora gospel Sara, que foi morta pelo marido. Vítima do quê? Feminicídio.
E o cara estava planejando a morte dela tem um mês. Então não foi uma coisa assim, foi uma coisa acalorada, entrou numa discussão, matou. Não, não foi. O cara estava planejando a morte dela há um mês. Então você vê como as coisas ainda são graves, né? E fala-se muito pouco, né? Deram a notícia, pronto, acabou. Né? Quantas coisas a gente escuta da própria deputada Pena Bárbara que, tipo, foi queimada, perdeu os filhos por conta do marido louco ciumento, que incendiou para ela morrer, ela ficou com o corpo totalmente queimado e perdeu os 2 filhos no incêndio. Quantas coisas a gente escuta? Pega aí no meu Instagram, mulheres brasileiras que foram acusadas de bruxaria por coisas parvas e foram colocadas, afogadas, colocadas na fogueira, todas essas coisas que a santa fé, por isso que eu me irrito às vezes um pouco com religião. Isso não está falando de religiosidade, nem o seu contato com Deus, com o Criador, com o próximo. Porque isso é muito íntimo, isso é muito bonito, você ter essa conexão. Estou falando sobre a questão da religiosidade ferrenha, do tipo, isso é lei, pronto, acabou. E as pessoas seguiam isso com cegueira, né? Foi isso que aconteceu na época da Inquisição, por exemplo, de colocar tantas mulheres subjugadas e mortas. Outra coisa que aconteceu, porque que teve a peste negra, talvez para muitos isso seja uma coisa desconhecida, por que houve a peste negra? Porque um bendito de um papa lá cismou que os gatos, especificamente os gatos pretos, e depois se estendeu para todas as cores e pelagens, eram bruxas disfarçadas. É tipo Harry Potter, a bruxa que virava coruja, sabe? Tipo, as mulheres viravam gatos. Então, foram condenados e houve um extermínio de gatos. E a gente sabe que na natureza, o predador natural de ratos, que são os transmissores da peste negra, são os gatos. Houve a diminuição do predador natural, o que aconteceu? A tal da peste negra. Olha só, mais uma intervenção do homem, né, com seu machismo, com seu isso se estendendo para animais, o que é mais grave ainda. E olha só o que foi a questão da peste negra no mundo, né? Então, olha só. Então, é a questão de estudo. A questão do feminismo, é isso que eu tô falando, não é pra você se rebater e ficar revoltada, eu não vou lavar louça, eu não vou cuidar dos filhos. Não é isso. O feminismo é sobre o alcance de direitos iguais, certo? Não é sobre contra os homens, porque isso seria um extermínio, seria totalmente contra. O feminismo é sobre direitos iguais e não sobre subjugar os homens abaixo, não, é sobre andarem ambos no mesmo patamar, com as mesmas ideias, os mesmos direitos, as mesmas obrigações, como cidadãos, como pessoas civis. Então, a questão do Dia das Bruxas hoje, o que eu quis dizer é sobre isso, sobre a gente ficar em alerta, sobre essas pequenas coisinhas que são colocadas aí como coisas que a gente mesmo normaliza e que não deveriam ser normalizadas, né? Então, se a gente tem o direito de fala, são graças a essas mulheres que lá atrás bateram na mesa e falaram, não, tá errado isso, né? Por isso que eu te falei esse caso aí da internet, bate no peito para falar que é contra-feminista, mas tá lá exercendo um direito que foi alcançado por outras mulheres, porque há tempos atrás você seria vista como posse, né? E aí a gente vê em púlpitos, e isso eu falo de várias religiões, homens que pregam, que falam isso, de mulher aquilo, né? Ou em círculos religiosos, mas lá por trás tá aliciando criança e tá fazendo coisa pior, e todo mundo, o que as pessoas desse clã fazem? As pessoas desse clã simplesmente vão lá e passam o pano, porque é uma pessoa famosa, porque é uma pessoa importante. E não, isso deveria gerar revolta, entende? Essa idolatria a pessoas deveria se tornar revolta. É por isso que eu falo, não tem nada a ver com o Criador e com a criação. Mas a partir do momento que você coloca pessoas como seu alvo de idolatria, porque ele é uma pessoa que tem detentora de conhecimento. A detentora de conhecimento todos nós podemos ser. E por isso é importante a gente ser detentores de conhecimentos, para que a gente rebata e para que a gente não tome a verdade que a gente escute de outras pessoas como certo, sem ter certeza de que aquilo dentro da sua moral, do seu conhecimento está correto. E no mais é isso. Deixo 2 dicas de filmes e uma dica de livro aqui para vocês que quiserem ter mais um pouco dessa conexão com o feminismo e com o feminismo. O primeiro filme são As Sufragistas, que falam do movimento das mulheres para conseguirem conquistar o direito do voto, tá?
E isso se trata numa questão de Europa e tudo mais, mas é um filme muito interessante de se ver, porque não foi lá só uma discussão, um bate-boca, foi violento, mulheres foram agredidas, presas e torturadas para conseguirem alcançar esse direito que pra gente é tão banal e que para muitas mulheres vão lá e nem fazem questão de votar, ou quando votam numa pessoa que é totalmente contra e denigre a imagem de mulheres, e ainda tem mulher que fala que cara é o candidato, né, que escuta a voz do Criador. E falando em pessoas que escutam a voz do Criador, eu tenho que fazer essa ponte, engraçado, né? Tem homens que falam, escutei a voz de Deus, não sei o que. Joana d'Arc, quando foi pega pelos ingleses, depois de ter defendido a França com unhas, dentes, armadura e com estratégia, que ganhou várias guerras para a França, depois foi vendida para os ingleses, que são inimigos, né, eram inimigos da França na época. Joana d'Arc possivelmente dizia que escutava a voz do arcanjo Miguel e que ele que a incentivou e que ele, a pedido do Criador, pediu para que ela ganhasse as batalhas e tivesse a estratégia que ela recebia como uma inspiração divina. Foi morta! Por quê? Porque ela escutava vozes e ela era mulher, então possivelmente ela era bruxa. Entendeu a correlação? Tipo, você é mulher e você escuta uma inspiração divina, você vai pra fogueira e você, agora você é homem, você é o hashtag mito. Pegue a referência quem quiser. Enfim, né? Falamos aí sobre o filme As Sufragistas. Outro filme muito legal de se assistir na data de hoje é o filme Silenciadas, ambos estão na Netflix. Silenciadas é um filme que você tem que ter estômago para ler, que são de mulheres que foram pegas pela Santa Inquisição, pela Santa Igreja, e foram... você tem que prestar atenção e assistir com bastante entendimento, e às vezes eu aconselho até assistir mais de uma vez para você pegar as referências. Elas foram pegas pela Inquisição e elas tiveram que assumir que eram bruxas porque elas estavam sendo torturadas. É aquela coisa, né? Na tortura todo mundo fala que é o que for só para que aquilo termine, para que aquilo pare, né? Enfim, é um filme para ler e ficar com o estômago embrulhado e pensar que é baseado meio que em fatos reais. Um livro para ler é Mulheres que Correm com os Lobos, que fala sobre essa questão do sagrado feminino que a gente deixou de ter, né? E quando eu tô falando de sagrado feminino, é a nossa essência, a essência lá das nossas ancestrais e tudo mais. E é isso, pessoal. E lembrando que não é uma data para falar sobre paganismo e tudo mais, é uma data para você lembrar da sua essência e ver que não deveremos ser caladas e silenciadas, e sim, se está incomodando, devemos sim abrir a boca e parar com essa questão aí de mulher sempre ofender, de mulheres ofenderem mulheres, né? Dessa coisa, a gente devia dar as mãos e seguirmos unidas, o que infelizmente não acontece. Desculpa aí se o vídeo ficou um pouco longo, mas é uma reflexão para a data e para a gente entender um pouco do que acontece com a mulher no cenário atual. E espero que vocês façam as reflexões aí de vocês. Beijo, até o próximo. Eu havia me esquecido de colocar 2 pontos muito importantes no vídeo. E aí eu fui pro mercado, e aí eu voltei do mercado refletindo sobre isso. Enquanto isso, vocês fiquem com Jeremias aqui atrás, um gatinho preto, que na época da Inquisição com certeza teria sido morto, ou eu teria sido morta por tê-lo. Mas enfim, comendo minha vassoura. 2 pontos muito importantes que eu esqueci de colocar. Na verdade, eu tinha pensado sobre, mas quando eu tava gravando o vídeo, eu me empolguei falando de outros assuntos e esqueci. Falando sobre a questão, né, do feminismo, as mulheres, de forma geral, são subjugadas ainda por 2 pontos, e são pontos que são ligados à sexualidade ou o ciclo natural da vida da mulher, né? Então, quantas vezes a gente não pega uma mulher enérgica no nosso trabalho, ou que tem uma energia mais abrupta, assim, né, de execução, essas coisas, e a gente sempre escuta alguém que faz o comentário, isso daí é falta de dar, né? Porque a mulher é assim, porque tá precisando dar uma asinha. Ou então, quando você tá nervosa, irritadiça, de saco cheio, porque afinal de contas somos pessoas e estamos suscetíveis à irritabilidade, a nervosismo,
há problemas que ficam na nossa cabeça e isso faz com que nos tornamos irritadiças, né? E isso eu falo para homens ou mulheres, mas para a mulher é sempre o peso maior, porque ela estando ou não no seu ciclo menstrual, por estar irritada, sempre vai ser colocada como estar de TPM. Quantas vezes, por você estar irritada ou para você discutir um ponto ou estar mais enérgica, você escuta, você tá de TPM? E sabe o que mais dói nisso tudo? Não é que a gente escuta isso só de homem, é que a gente escuta isso de mulheres também e de mulheres do nosso ciclo. Então isso acaba tornando frustrante e faz a gente desacreditar um pouco que a luta deva continuar, mas a gente tem que persistir e tirar esses estigmas da sociedade. É isso.